mais de 30 anos, ele vive de defender e difundir o teatro pelo mundo, especialmente o teatro de animação. Através dos palcos e da manipulação de bonecos, alegrou crianças e adultos mundo afora. Conheceu cidades, estados, países, fazendo a Trip, uma companhia de teatro de animação da pequena Rio do Sul, ser conhecida por todos os cantos do planeta. Seus bonecos alimentam sonhos, alegrias, trazem felicidade e esperança para quem assiste às peças. E hoje, sua expertise trabalha em prol da Fundação Cultural de Rio do Sul. É uma honra receber hoje na nossa mesa de bar William Sievert. Prazer é meu, e que bonita essa introdução. Olha, e é uma introdução, acho que ainda faltou algumas palavras para descrever melhor todo o trabalho que tu realizou durante toda essa vida de realmente difundir o teatro e hoje trabalhando em prol da nossa Fundação Cultural. Eu já me sinto um pouco velho quando a coisa é colocada dessa forma, mas enfim, tem muita coisa para ser realizada ainda e isso de colocar esse conhecimento, essa experiência a serviço da Fundação Cultural é algo que me orgulha muito e acredito que isso pode sim fazer alguma diferença na gestão, poder trazer essa experiência profissional de viver da arte, de conviver nesse mundo fantástico que é o mundo artístico, essa experiência de estar compartilhando esse assunto tão interessante que é gestão cultural também com colegas do estado, do país. Então eu estou muito contente que essa oportunidade me foi dada pelo prefeito Gariba e tomara que no final dessa gestão ele possa olhar para trás e ver que fez uma boa escolha. E o trabalho já está sendo muito elogiado, sem dúvida alguma. William, como nós temos uma mesa de bar, vou te passar o cardápio da Bowling House aqui para te escolher uma cervejinha especial da Eisenbahn. Uma cervejinha especial da Eisenbahn, então eu já tenho a minha cervejinha especial da Eisenbahn, que é uma cerveja que gosto muito, que é a Kölsch, dos alemães, que me desculpem se a pronúncia não está correta. E finalmente um convidado vai beber cerveja comigo aqui hoje, eu não aguentava mais ficar tomando cerveja e o meu convidado tomando água, graças a Deus. Então vamos lá. Rodrigo, faz favor, 2 Kölsch, é isso? Acho que é isso, está bem próximo do que é o correto. William, para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito da tua história, como é que um cara daqui da pequena Rio do Sul descobriu o teatro e através desse teatro conseguiu conhecer o mundo? Bom, isso foi uma situação que surgiu como hobby, como é para a maioria das crianças, adolescentes, que num determinado momento pede ao pai e à mãe para fazer um curso artístico, para aprender a tocar um instrumento, para fazer teatro, para fazer dança. E eu fiz a escolha de participar de um grupo de teatro chamado Grupo Asa de Teatro. Foi um grupo bastante atuante na década de 80, principalmente. E formado nas escolas ou fazia parte da prefeitura? Fazia parte da então Casa da Cultura, aqui de Rio do Sul. E isso foi uma experiência que começou a partir de um convite de um amigo, que eu fui, experimentei, gostei, já tive a oportunidade no primeiro ano de fazer parte de um espetáculo teatral, de ter a experiência de subir a um palco, de ter algum sucesso nesse momento, de ser aplaudido e de, enfim, experimentar uma sensação que me pareceu muito encantadora e arrebatadora, até eu diria. Continuei fazendo parte desse grupo, que era um grupo amador de teatro, e por volta dos 15, 16 anos eu tive uma oportunidade durante o então prefeito Nodineias Pelicetti, que foi de ter um emprego dentro da prefeitura, trabalhando na então Casa do Teatro, que era um braço da Casa da Cultura. Certo. Obrigado. E então consegui já desde cedo de alguma maneira fazer disso a minha profissão e ter condições de me dedicar exclusivamente àquilo, ao passo ainda que estudava, sempre estudei no Colégio Dom Bosco aqui de Rio do Sul. E aí quando fiz 18 anos ou muito próximo disso, eu tinha que fazer uma opção. Obrigado, Rodrigo. Já trabalhava nessa época com teatro de bonecos, comecei a descobrir o teatro de bonecos, resolvi fazer dessa a especificidade dentro do teatro ao qual eu iria me dedicar e fiz uma escolha então, ou seja, já estava muito claro que o que eu queria era trabalhar com teatro de bonecos e fui buscar uma faculdade de artes cênicas que era o que mais se aproximava dentro disso. Fui pessoalmente conhecer alguns cursos, como o curso de artes cênicas da Unicamp, de Florianópolis, de Santa Maria, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e descobri que dentro dos cursos de artes cênicas não tinha nada voltado para o teatro de bonecos. Então decidi aprender isso de outra maneira. Botei o pé na estrada, tive a oportunidade de viajar por muitos países, de trabalhar com algumas companhias muito importantes,
no cenário mundial, de participar de festivais, de eventos e dentro dessas ocasiões fazer cursos pontuais na área, e foi dessa maneira que eu fui me especializando, tentando, errando, aprendendo, lendo, estudando e sobretudo trocando experiências com outros artistas, porque nesse mundo as pessoas são muito abertas a passar aquilo que aprendem. Mas antes de começar, vamos fazer um brinde. Saúde a todos. A nós todos. Se me permite, já que o assunto, por favor, é cultura, claro. Eu vi uma história que me chamou muita atenção de por que fazemos um brinde, um tintim quando bebemos. E aí acabei descobrindo ou ouvindo duas histórias. Uma delas é que quando brindamos, ou na Idade Média, os reis batiam forte o caneco para que o líquido fosse de um copo para o outro. Eu não te envenenaria para não ser envenenado. Então, olha que interessante. A outra, e que me parece muito mais romântica, é que quando bebemos, dos 5 sentidos que possuímos, utilizamos apenas 4, que é a visão, o tato, o olfato e o paladar. Então, para estimular o sentido que falta, a audição, estar preparado para beber. Eu achava que convidado o William Sibes, na verdade, como Sheldon Cooper. Vejam só. Não daria certo fazer isso com água, né? Eu tenho certeza, e não teria a menor graça. A gente volta já com o nosso Na Mesa do Bar. O Bob trouxe uma novidade para você ficar bem informado e fazer negócios. Jornal Diário do Alto Vale. Que amigão! O Bob quer seu dono bem informado. Por isso está trazendo uma oportunidade de você ser assinante Diário do Alto Vale. Receba todos os dias o mais completo e comprometido com a informação e com você. Assine já 0800 642 1717. Estamos de volta com o nosso programa Na Mesa do Bar, gravado diretamente das dependências da Bowling House, a melhor opção de lazer e entretenimento do Alto Vale do Itajaí. São 6 pistas de boliche, mesas de sinuca, air hockey, brinquedos para as crianças, um delicioso chopp da Eisenbahn e petiscos deliciosos. De terça a domingo, sempre às 18 horas, sua diversão está aqui. Venha conferir. William, como é viver de teatro e viver de cultura hoje no nosso país e principalmente em cidades menores como a nossa Rio do Sul aqui? Viver de arte no Brasil nunca foi fácil. Existem hoje em dia situações que foram criadas e que estão em desenvolvimento para tornar mais fácil e, enfim, mais viável viver da arte. Por muito tempo também acreditou-se que viver da arte só era possível nos grandes centros e sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia a informação está acessível a qualquer lugar, então eu não preciso ir a um grande centro buscar uma informação, eu vou no computador e acesso ela no escritório na minha casa. O processo criativo, isso também se dá em qualquer lugar. Então, ou seja, hoje em dia é possível sim produzir arte em qualquer ambiente. A remuneração que vem do trabalho artístico, é claro que quanto maior a cidade, maior é o mercado cultural, maior é o número de pessoas que podem absorver isso. Por outro lado, também maior é a concorrência, porque normalmente é para lá que migram boa parte dos artistas. Uma fórmula que a Trip Teatro, a minha companhia de teatro, estabeleceu e nos orgulhamos muito disso e nos sentimos muito felizes com esse modelo é viver em Rio do Sul e ir trabalhar nos grandes centros, mas sempre retornar para Rio do Sul e poder aqui desenvolver nossos trabalhos e aproveitar a qualidade de vida que uma cidade como Rio do Sul oferece. É claro que atualmente onde eu estou casando a minha atividade de artista e minha atividade atual de gestor como superintendente da Fundação Cultural, eu tive que limitar muito o ritmo dessas viagens que aconteciam. Mas ainda assim a gente consegue casar alguma coisa, finais de semana, eventualmente uma dispensa, até porque na Fundação Cultural funciona 3 turnos e a gente está ali de manhã, tarde e noite, então eventualmente se precisar um dia
um dia me ausentar, é possível dentro da carga horária que se cumpre. E a gente conseguiu, nesses 25 anos que estamos completando esse ano, 25 anos de trabalhos profissionais da Trip Teatro, fazer esse bate e volta para todos os estados do país, todas as capitais do Brasil, muitas dessas capitais já com várias temporadas, em importantes teatros, e aí eu digo não só no Rio, em São Paulo, mas em Manaus, em Natal, em Recife, em Porto Alegre, em Mato Grosso, em Campo Grande, Cuiabá. Se enumerar, nós vamos longe. Nós vamos longe. E também uma oportunidade muito bacana de viajar para o exterior. A Trip Teatro sempre teve um trânsito muito bacana, principalmente na Europa. Para você ter ideia, já são 7, 8, 9 turnês, temporadas na França, várias viagens para a Espanha, para a Irlanda, para a Inglaterra. Ao todo são 15 países, América do Sul, e tivemos uma viagem também muito bacana para a Ásia, onde fomos representar o Brasil no Festival Mundial de Teatro de Bonecos no Vietnã. Legal. Tive a oportunidade, enfim, de cuidar bem da minha família, de construir a minha casa, de ter o meu carro, de manter a estrutura de uma pequena empresa teatral, com os recursos exclusivos do trabalho de artista. E temos conseguido também desenvolver alguns projetos através de mecanismos de captação de recursos, de editais públicos que o Ministério da Cultura, Governo do Estado desenvolvem. E esse é um mecanismo que faz muita diferença hoje em dia. Eu já posso ter parâmetros e dizer como era viver da arte há 20 anos atrás e como é viver da arte hoje. Então hoje já existe um mercado cultural que está cada vez mais acessível, existem mecanismos de fomento para a produção de novas obras culturais e novos produtos culturais, não só na área do teatro, mas em todas as áreas. Então, de maneira que é possível. E esse, inclusive, é um mecanismo que a gente quer instaurar em Rio do Sul, para que outros artistas de Rio do Sul também tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver. Esse próximo final de semana nós apresentaremos dentro da 2ª Conferência Municipal de Cultura, que acontece no domingo à tarde aqui na Fundação Cultural, a proposta de lei do Fundo Municipal de Cultura. Então a gente quer poder contar com um recurso específico para atender essas demandas dos artistas da cidade. Não só as demandas de dentro da Fundação Cultural, mas as demandas da cidade inteira, porque fora da Fundação Cultural tem muita gente fazendo cultura. E Rio do Sul é uma cidade que se destaca muito nesse sentido. Nós temos inúmeros artistas e bons artistas na cidade. Temos muitos coletivos que são organizados, Associação de Escritores, de artistas plásticos, de artesãos, disso, daquilo, ou seja, eles precisam de um apoio desse recurso. Então, às vezes o sujeito ele tem lá um livro que está escrito e está na gaveta, ele só precisa de um apoio para poder publicar esse livro. Esse recurso não é tão expressivo assim. E a gente tem que entender que esses mecanismos eles não são exclusivamente para beneficiar o artista, eles são para beneficiar principalmente os cidadãos da cidade que vão ter acesso a esse produto cultural. Vão saber que existem mais artistas escondidos nas esquinas da sua própria cidade. E vão acessar as obras. Então esse sujeito que vai ganhar um recurso para publicar o seu livro, ele vai ter que oferecer uma contrapartida, onde daqui a pouco ele vai ceder uma parte dessas publicações para as bibliotecas municipais. Ele vai lá na escola bater um papo com os alunos e, cumprida a sua contrapartida, ele continua dono daquele objeto cultural que ele vai poder comercializar, que vai lhe render algum recurso frutos que daqui a pouco vai poder sozinho lançar outras livro, obras. E a roda começa a girar. E isso não é caridade, isso não é esmola, isso é garantia de um direito que está na nossa Constituição e que precisa ser criado, regulamentado, ser criados os mecanismos para que funcione. Na Constituição de 88 foi estabelecido que era dever do Estado garantir educação, saúde, cultura. A educação já tem seus mecanismos, já tem a sua porcentagem de investimento de dinheiro público garantido em lei, que é o 25% da arrecadação do município tem que ir para a educação. A saúde já tem os seus 15%, mesmo que municípios como Rio do Sul apliquem muito mais do que o mínimo.
E a cultura também precisa ter o seu Hoje não está previsto em orçamento nenhuma porcentagem. Não, existe uma PEC, que é a PEC 150, que já estabelece que a nação invista 2%, os estados 1,5% e o município 1%. 1% não é parece pouco, mas para quem nunca teve nada, já é alguma coisa, né? A cultura sempre foi deixada de lado porque também é um setor muito complexo, né? A da educação para uma pessoa, você sabe que você vai precisar de uma escola, de um planejamento, de professores. Tudo tem que ser pensado sempre a longo prazo. Né? Mas a cultura, o que é dar cultura para o cidadão? É dar aula de violão, é garantir o sustento dos artesãos, é criar condições de manutenção do patrimônio histórico, é fazer o registro dos bens e materiais, ou seja, é algo bastante complexo. Desde a entrada do ministro Gilberto Gil, que começou a se dar uma abertura para essa discussão toda e principalmente uma abertura que garante a participação da sociedade civil nas discussões, no planejamento, na construção de um plano de cultura, pensando daqui a 10 anos onde estaremos, e garantido em forma de lei para que tenhamos a certeza que isso tenha uma continuidade, que não dependa mais de uma política de governo. Acho que isso é o mais importante. Não dá para a gente construir, chega o próximo governo e acaba, e o outro já muda tudo de novo, e estamos sempre partindo do zero. Então a gente está trabalhando muito para criar esses marcos regulatórios, para colocar as leis na Câmara, instituí-las, sancioná-las, enfim, e criar a garantia da continuidade do desenvolvimento cultural de Rio do Sul. A cultura, ela tem um papel importante no PIB de um país. Se você for analisar hoje o que significa o cinema para os Estados Unidos, o que significa o rock and roll para a Inglaterra, você verá que isso virou talvez... indústria, né? E das mais poderosas. A indústria cinematográfica dos Estados Unidos talvez seja o maior produto de exportação daquele país. Estamos falando dos Estados Unidos. Houve um levantamento recentemente, uma fonte aí que eu, enfim, não sei até onde isso é concreto, mas que dizia que o rock inglês é responsável por quase 40% do PIB da Inglaterra. Eu não duvido nada, porque se ligar a rádio, você vai ver que estamos ouvindo e alguém que está colocando, está pagando um dinheirinho. Com certeza. Então, enfim, vamos criar condições para que Rio do Sul também possa ganhar o mundo pelas artes, e em alguns aspectos isso tenha acontecido. E tomara que a gente consiga. A gente volta já. O Bob trouxe uma novidade para você fazer negócios. Classificados diário do Alto Vale. Quer vender, comprar ou alugar? O Bob anuncia. Que amigão! Empregos, veículos, imóveis, informática, telefonia e móveis. Anuncie no jornal que veicula em 28 cidades do Alto Vale. Ligue e faça negócios. 47 3525 1717. Jornal Diário do Alto Vale. Comprometido com o leitor e com o anunciante. Volta com o nosso Na Mesa do Bar, e agora nos bares do mundo. Trouxe duas notícias para a gente comentar com o William aqui. Uma que fala um pouquinho sobre religião e outra que comenta a respeito dos cabelos na Coreia do Norte. Vamos começar. William, andou circulando no Facebook uma imagem com uma sinopse do filme Noé. Todo mundo conhece a história do Noé, que construiu a arca e tudo mais, mas parece que colocaram um rapaz para escrever a sinopse, digamos assim, um pouco ateu. Eu vou ler para vocês. O filme conta a história de Noé, um ancião de 600 anos que resolve construir um barco após ouvir Deus dizer que mandaria um dilúvio para afogar toda a humanidade, inclusive idosos, enfermos, jovens, crianças, grávidas e bebês. Noé e seus filhos, que possuem aproximadamente 100 anos, passam a ser responsáveis por acondicionar na embarcação, mesmo diante da impossibilidade física, quase 10 milhões de animais, incluindo os de continentes ainda não descobertos, que desafiavam as leis da natureza, não comendo outros animais e se adaptando ao clima diferente do encontrado em seus ambientes de origem. Após serem os únicos sobreviventes do dilúvio, pois todas as outras pessoas que também possuíam barcos morreram afogadas, a família de Noé tem um novo desafio: repovoar o planeta através do incesto e dar origem a povos de diferentes etnias, como negros, pardos, asiáticos e etc.
A ironia é Que tarefa visível. Né? Tarefa do Noé, né? Pois é. Dá para acreditar numa história dessa? Digamos assim, as pessoas discutem muito religião nas redes sociais, um defendendo a sua, outro criticando a do outro. Como é que tu vê essa questão de liberdade religiosa? Eu acho que toda pessoa que lida com arte, ela está muito acostumada a lidar com questões, que tem polêmicas, polêmica, que envolvem preconceito, de toda a natureza, seja ele religioso, como no caso, ou étnico, ou financeiro, sexual, o que quer que seja. Do tipo. E acho que ninguém lida tão bem, não que outros não possam lidar muito bem com isso, mas assim, de forma geral, o artista, pela sensibilidade inerente à sua função social, ele acaba sendo mais aberto e aceitando melhor isso tudo. Mas se tem um local onde eu acho que aí sim o preconceito pode aparecer, pode ser colocado e pode servir como uma provocação importante, é justamente no campo das artes. Então é justamente num filme onde você pode criar a polêmica e tratar desse assunto. Eu tenho um espetáculo de teatro que é pautado numa estética do cine noir, das histórias de detetives da década de 40, 60, e pesquisando essa estética, eu vi que naquela época eles eram filmes que se passavam no subúrbio das grandes cidades americanas, no período pós-guerra, da depressão e tudo isso, onde latinos e negros eram vistos de uma forma muito preconceituosa pelos americanos, porque já estava difícil para eles e essas levas de pessoas, então eles eram tratados de forma extremamente preconceituosa e violenta, e eu trouxe isso para dentro do espetáculo como um elemento característico daquela época. Então existe um momento no espetáculo onde um delegado questiona, ele encontra um cadáver de um latino e o ajudante dele é um policial negro, e ele comenta: um negro me ajudando e um latino morto. Essa história tá um lixo, sabe? Isso é extremamente forte. Mas é óbvio que essa não é a minha opinião. E é óbvio que eu não estou ali querendo discriminar ou querendo divulgar essa opinião. Muito pelo contrário, é trazer a discussão à tona, fazer com que as pessoas que estão vendo aquilo se sintam realmente incomodadas com aquilo e que saiam dali, nesse filme, que saiam dali indignadas e que vão comentar, ou seja, a arte ela tem a arte ela busca trazer questões para as pessoas, provocar, exato, e essa provocação ela causa o amadurecimento, porque a partir da provocação existe a discussão, a troca de ideias, os argumentos, o convencimento ou não. Então eu acho que o campo das artes é onde se pode isso. E é claro que existem lugares no mundo onde esse preconceito não acontece. Então é claro que quanto menor a cidade e essas cidades pequenas de Santa Catarina interior, eu acredito que são sim, tem um preconceito mais levemente enraizado do que em outros. Deixa eu falar rapidinho que eu tive a oportunidade de morar em Londres. Claro. Um dia eu entrei dentro de um ônibus de 2 andares, daqueles vermelhos clássicos, ônibus londrinos. E dirigindo o ônibus estava uma senhora que tinha uma opção sexual diferente de qualquer outra mulher, isso era visível, que tinha um cabelo verde, moicano, espetado, com o rosto cheio, braço, camisa dobrada, musculosa, cheia de tatuagem, com piercing pelo rosto inteiro. Você acha que uma pessoa dessa conseguiria um emprego de motorista de ônibus em Rio do Sul? Nem ou Rio no do Brasil? Sul, Jamais não. Muito poucas cidades do Brasil. E a aparência dela tem alguma relação com a capacidade dela de dirigir ou não aquele ônibus? Não há dúvida que não. Né? Então isso é muito bacana quando você vai para um grande centro, que você vê que a individualidade ela é respeitada. E isso infelizmente é uma coisa que é um pouco mais difícil aqui, mas eu acho que cabe também aos artistas, não só aos artistas, cabe para todo mundo, mas artista é quem eu acho que tem também essa função social. Mas nós somos um país de apenas 500 anos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Com certeza. E por falar em preconceito e imposição de ideias, a segunda notícia que eu queria comentar com o William é essa. Coreia do Norte impõe corte de cabelo de Kim Jong-un a todos os homens. O corte de cabelo do nosso líder é muito particular, se quisermos dizer assim. Não fica bem em toda a gente, mas nós somos obrigados a fazê-lo porque nós estamos recebendo ordens. William, o que dizia a respeito disso? A Coreia do Norte vive numa ditadura
Que não respeita a não respeita individualidade. nada a individualidade, a ponto de chegar a obrigar os homens do país a cortar o cabelo igual ao do seu chefe de Estado. Ainda bem que não obrigaram as mulheres a fazer o mesmo. A gente não sabe, pode ser que nos próximos dias isso aconteça. Mas enfim, pensa que mundo sem graça, né? Aquilo que sempre se questiona muito, né? A individualidade, a riqueza. O Brasil já é um país tão rico justamente pela sua diversidade cultural. Então, enfim, isso parece até piada, parece, né? Piada, mas é uma história real. Mas vindo de um sujeito como esse da Coreia do Norte, a gente não... Enfim, não dá pra esperar muita coisa, não duvido, mas tá querendo montar um pequeno admirável mundo novo pra ele, pelo exato, jeito, né? Mas aqui não vai pegar. Aqui ele não se criaria. Até porque eu acho que o cabelo da Dilma não ia ficar muito bem, né? Não, seria, não vá para a Coreia. Também não tá muito bem agora, mas não vá para tem como Coreia, piorar. Mas... William, quero agradecer a tua presença aqui na nossa mesa de bar e quero dizer que ela está aberta aqui sempre que tu quiser divulgar os trabalhos da Fundação Cultural, fica bem à vontade, a gente está aqui para te receber bem. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de dar uma entrevista saboreando uma boa cerveja, o que não é sempre, agradecer aqui ao Boliche pelo espaço, ao Bowling Bar e, enfim, e dizer que a Fundação está fazendo um trabalho muito grande para o desenvolvimento da cultura dessa cidade. Nós temos tido grandes conquistas no último ano, estamos construindo uma situação que garanta esse desenvolvimento a longo prazo e quero agradecer sobretudo a classe artística aqui da cidade que tem entendido esse movimento todo e tem participado ativamente. Tomara que muito em breve nós possamos lançar, isso vai acontecer sem dúvida nenhuma, até porque essa é uma ideia compartilhada pelo prefeito e por outras secretarias do governo, da importância de se criar um edital de fomento às artes. E Rio do Sul tem duas características que eu gosto de citar, que é uma delas é termos hoje uma das maiores estruturas públicas municipais que estão a serviço da cultura num único ambiente, que é o caso da nossa Fundação Cultural. E possuímos talvez o maior número de alunos envolvidos em um processo de formação artística, isso no número per capita no estado de Santa Catarina. Então talvez nenhuma cidade hoje possua um potencial tão interessante para desenvolver-se culturalmente. Tomara que é claro que precisamos ainda desse edital de fomento, precisamos ainda de um teatro municipal, como a cidade merece, mas acho que isso tudo vai fazendo parte dessa construção que iniciou e vai contemplar cinema, né? Porque isso me interessa muito. Claro. Eu quero tirar os meus filmes da gaveta. Ótimo. Então já fica aqui um convite. Ontem nós trouxemos de um congresso de São Francisco do Sul, dos gestores culturais de Santa Catarina, onde eu estive participando, 2 kits. Um deles é para fazer a mostra de cinema infantil aqui na cidade e outro dele para uma mostra de curtas que foram premiados no estado de Santa Catarina. Então um acervo bem bacana, quem sabe ali embaixo da ponte, que é um lugar perfeito bacana para isso. E, enfim, mostrar que se não temos um teatro, nós estamos de braços cruzados e mesmo embaixo de uma ponte é lugar para fazer arte com qualidade. Divulgar. Que coisa boa. Até o próximo na mesa do bar. Ótimo.